Uma irmã traiu a confiança, roubando o noivo no altar. O inesperado confronto revelou segredos sombrios que mudaram o destino de uma família para sempre. Quando tudo parecia perdido, o verdadeiro amor surgiu das cinzas da traição, provando que algumas portas se fecham para que portas melhores se abram. Uma história de coragem, perdão e recomeço que vai emocionar você. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente sua reação a essa reviravolta impressionante. Foi no reflexo, embaçado do espelho antigo, que vi meu mundo desmoronar, enquanto ajustava as rendas delicadas do meu véu. A imagem refletida mostrou claramente minha irmã caçula, Marina, nos braços do homem que em poucos minutos deveria estar me esperando no altar. Não era uma conversa íntima. Não era um abraço, de conforto. Era um beijo, longo e intenso, escondido no jardim lateral da igreja onde cresci, ouvindo sobre valores e honra. Minhas mãos tremeram. O tecido fino do véu escorregou entre meus dedos como a confiança que eu havia depositado em ambos durante anos. 32 anos de vida, e nunca senti uma dor tão aguda, como se alguém tivesse arrancado meu coração ainda pulsante do peito. A imagem permaneceu congelada na minha retina, enquanto eu engolia em seco, tentando respirar. Dona Helena, está tudo bem? A senhora está pálida. A costureira que fazia os últimos ajustes tocou meu ombro com delicadeza, mas eu já estava em movimento, arrastando metros de cetim branco pelo corredor estreito da sacristia. O salto alto dos meus sapatos de noiva ecoava nas pedras antigas do caminho que levava ao jardim. Um som ritmado que anunciava a tempestade que eu havia me tornado. Quando cheguei ao local exato onde os vi, ainda estavam lá, agora conversando em sussurros. E eu, que sempre fui a filha controlada, a advogada de voz firme nos tribunais, a mulher que nunca levantava a voz, senti algo primitivo tomar conta do meu ser. Como vocês puderam? Minha voz saiu mais alta do que pretendia, fazendo com que alguns convidados que já chegavam virassem suas cabeças em nossa direção. No dia do meu casamento? Na igreja onde fui batizada? Carlos, meu noivo, não, ex-noivo a partir daquele momento, cambaleou na minha direção. Seu hálito denunciava que ele havia bebido mais do que deveria antes da cerimônia. Helena, não é o que você está pensando. Eu tropecei e sua irmã apenas me segurou. Me poupe das suas desculpas esfarrapadas. Cortei-o com uma frieza que não sabia possuir. Eu vi tudo pelo espelho, enquanto eu ajustava o véu que escolhi pensando em você, vocês dois. Marina, minha irmã 5 anos mais nova, sempre foi a favorita dos meus pais. A menina de cachos dourados que podia quebrar regras com um sorriso. Agora, ela me encarava com uma mistura de culpa e desafio nos olhos. Você sempre teve tudo. Helena, a carreira perfeita, o noivo perfeito, a vida perfeita. Talvez fosse hora de dividir um pouco. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. A hipocrisia era gritante. Enquanto eu trabalhava 10, 12 horas por dia construindo minha carreira de advogada em São Paulo, ela vivia de mesadas e presentes dos nossos pais. Enquanto eu economizava para comprar meu primeiro apartamento, ela ganhava um carro novo a cada capricho. E agora, ela falava de dividir, como se eu tivesse uma dívida com ela. Os convidados começaram a se aglomerar ao nosso redor, atraídos pelo espetáculo inusitado de uma noiva confrontando a irmã e o noivo. Minha mãe surgiu entre a pequena multidão, seu rosto contorcido numa expressão de pânico social que eu conhecia bem demais. Helena, pelo amor de Deus, contenha-se. Ela segurou meu braço com força, falando entre dentes. Pense no que as pessoas vão dizer. O padre já está pronto. Os convidados chegando. Podemos resolver isso depois da cerimônia. Olhei para ela como se a visse pela primeira vez. Neide Alvarenga, descendente de uma tradicional família mineira, para quem as aparências sempre valeram mais que qualquer verdade. Resolver o quê, mãe? Meu noivo beijando minha irmã? A senhora quer que eu case com ele assim mesmo para evitar? O falatório? Soltei uma risada seca, desprovida de qualquer humor. Não sou um dos seus arranjos de flores que a senhora pode ajustar para ficar bonito na foto. Meu pai se aproximou, o rosto vermelho de vergonha ou raiva. Nunca saberei, ao certo. Antônio Alvarenga, homem simples do interior de Minas que fez fortuna com plantações de café.
sempre dividido entre o amor pelas filhas e o medo de desagradar minha mãe. Filha, vamos conversar com calma. Tenho certeza que há uma explicação. Sua voz falhou ao ver minha expressão determinada. A explicação é que não haverá casamento hoje. Arranquei o véu da minha cabeça e o joguei no chão, entre os pés de Carlos e Marina. E talvez vocês dois possam aproveitar a festa, já que está tudo pago mesmo. Ignorando os apelos desesperados da minha mãe e os olhares chocados dos convidados, caminhei até o estacionamento da igreja. Ainda trajando o vestido de noiva, entrei no meu carro e girei a chave na ignição. Não tinha destino em mente, apenas a certeza de que precisava fugir dali antes que o papel de filha e noiva perfeita me sufocasse. De vez. Dirigi por horas, sentindo o vestido apertar como uma armadura desconfortável. O sol começava a se pôr quando finalmente reconheci para onde meu instinto me levava. A fazenda da minha avó Adelina no interior de Minas Gerais. Um casarão colonial cercado por colinas cobertas de pés de café que pertencia à família, há 5 gerações. Quando criança, passava os verões naquela fazenda, ouvindo histórias da vovó Adelina sobre mulheres fortes que enfrentavam tempestades com a cabeça erguida. Mulher mineira não dobra, minha filha. Pode vergar com o vento, mas levanta e segue em frente, ela dizia, enquanto me ensinava a preparar doce de leite no tacho de cobre. O portão de madeira rangeu quando o empurrei, anunciando minha chegada. Inesperada. Maria do Carmo, a governanta que cuidava da propriedade desde que me entendo por gente, surgiu na varanda com os olhos arregalados ao ver uma noiva empoeirada e com maquiagem borrada parada no caminho de pedras. Virgem Santa. Dona Helena, a senhora não deveria estar casando hoje? O casamento acabou antes de começar, Maria. Respondi simplesmente, enquanto subia os degraus gastos da escada que levava à varanda. Posso ficar aqui por uns dias? A casa é sua. Menina, sua avó deixou bem claro no testamento que esta parte da fazenda pertence à senhora. Ela me abraçou sem fazer mais perguntas, com aquele carinho maternal que sempre me ofereceu. Vou preparar um banho quente e aquecer uma sopa de mandioca. A senhora parece que vai desabar. Nas horas seguintes, chorei todo o choro que havia contido na igreja. Sentada na banheira antiga com pés de leão, deixei que a água quente levasse, embora os restos do que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida. Maria havia me ajudado a sair daquele vestido opressor, guardando-o numa caixa de madeira sem comentar o simbolismo do gesto. Meu celular não parava de tocar. Ligações. Da minha mãe, do meu pai, de amigas preocupadas e até mesmo de Carlos. Desliguei o aparelho e o guardei na gaveta da cômoda antiga que havia sido da minha avó. Naquele momento, o mundo exterior deixou de existir. Eram apenas eu, a fazenda, e o silêncio reconfortante da noite mineira. Durante a primeira semana, mal saí do quarto. Maria trazia bandejas com comida que eu mal tocava, e não insistia quando eu pedia para ficar sozinha. No 8º dia, quando o sol entrava pela janela em feixes dourados, decidi que era hora de parar de lamentar. Não por Carlos ou Marina. Eles não mereciam minhas lágrimas, mas por mim mesma. Vesti uma calça jeans velha e uma camiseta que havia deixado na fazenda em alguma visita anterior. Desci as escadas de madeira que gemiam sob meus pés, descalços, e fui até a cozinha, onde Maria amassava um angu no fogão a lenha. Bom dia. Minha voz soou estranha depois de dias de silêncio. Acho que estou com fome. O sorriso de Maria iluminou seu rosto marcado pelo tempo. Graças a Deus. Já estava pensando em chamar o Dr. Jairo da cidade. Senta aí que vou te servir um café da manhã que vai te devolver a força, menina. Enquanto comia o angu com ovo frito, queijo Minas e café forte, senti algo despertar dentro de mim. Uma vontade de redescobrir quem era Helena Alvarenga além da advogada bem-sucedida que quase se casou. Queria entender por que havia escolhido um homem como Carlos. Por que ignorei os sinais de que talvez ele não fosse quem eu pensava. Após o café da manhã, caminhei pelo terreiro de café onde os grãos secavam ao sol. Sebastião, o administrador, da fazenda há mais de 20 anos, me cumprimentou com o respeito de sempre. Bom dia, dona Helena. É bom ver a senhora por aqui. Sebastião, por favor, me conte como andam as coisas na fazenda. Quero saber tudo. Pedi, genuinamente interessada pela primeira vez em anos,
nos detalhes da propriedade que um dia seria totalmente minha. Durante as horas seguintes, Sebastião me explicou sobre as safras, os problemas com as chuvas do último ano, os planos para expandir a plantação de café para uma nova área. Era um mundo completamente diferente do caos urbano de São Paulo, das audiências e dos prazos processuais que dominavam meus dias. Quando voltei para a casa, encontrei no escritório da minha avó uma caixa antiga de madeira entalhada. Dentro, descobri um diário com capa de couro desgastado pelo tempo. Na primeira página, a caligrafia elegante de Adelina Alvarenga me convidava a conhecer segredos que nunca imaginei. Para Helena, minha neta querida, quando for hora de você descobrir sua própria força, estas páginas poderão mostrar o caminho. Sentada, na cadeira de balanço da varanda, com uma xícara de café fresco nas mãos, mergulhei nas memórias da minha avó. As páginas amareladas revelavam não apenas a história da fazenda, mas também conflitos familiares que nunca foram mencionados nos almoços de domingo. Uma revelação em particular me deixou atônita. Minha mãe, a defensora ferrenha da moral e dos bons costumes, havia roubado o namorado da própria irmã na juventude. Tia Carmen, que sempre parecia deslocada nas reuniões familiares e que mal falava com minha mãe, havia sido traída exatamente como eu. A diferença era que minha mãe conseguiu o que queria. Casou-se com meu pai, o herdeiro promissor que, originalmente, namorava minha tia. História se repete como farsa. Murmurei para mim mesma, encontrando uma ironia amarga naquela revelação. Seria esse o padrão da família Alvarenga? Irmãs roubando os parceiros umas das outras? Um ciclo tóxico que agora Marina perpetuava? No 15º dia do meu autoexílio na fazenda, ouvi o som inconfundível de pneus no cascalho da entrada. Meu coração acelerou, antecipando o confronto que havia adiado. Da janela do quarto, vi o carro de Carlos estacionando, e para minha surpresa, Marina descia do banco do passageiro. Maria subiu as escadas apressada. Dona Helena, seu noivo e sua irmã estão aqui. Devo mandá-los embora? Respirei fundo, sentindo uma calma inesperada me envolver. Não, Maria. Vou falar com eles. Pode servir um café na varanda, por favor. Desci as escadas sem pressa, escolhendo cada passo com deliberação. Não estava mais usando roupas de dormir ou com os cabelos desgrenhados. Vestia uma calça jeans, uma camisa branca simples e tinha os cabelos presos num rabo de cavalo baixo. Nada de maquiagem, nada de joias, apenas eu, em minha versão mais crua e verdadeira. Carlos e Marina esperavam na varanda, ambos visivelmente desconfortáveis. Ele, sempre impecável em seus ternos italianos, parecia deslocado no ambiente rústico da fazenda. Marina, por outro lado, estava mais simples do que o habitual, como se tentasse transmitir uma imagem de arrependimento através das roupas discretas. Helena, precisamos conversar. Carlos deu um passo em minha direção, mas parou ao perceber minha expressão impassível. Depois de 2 semanas, vocês finalmente decidem aparecer. Sentei-me na cadeira de balanço, indicando com um gesto que eles podiam ocupar as cadeiras à minha frente. O que há para dizer que justifique a viagem até aqui? Marina começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto que tanto se parecia com o meu. Foi um terrível mal-entendido, Helena. Carlos tinha bebido demais. Estava nervoso com o casamento. Ele tropeçou e eu apenas o amparei. O que você viu não foi um beijo de verdade. Observei-a atentamente, notando como ela sempre tinha sido boa em chorar quando conveniente. Desde criança, suas lágrimas derretiam a firmeza dos nossos pais, garantindo-lhe perdão por qualquer travessura. Carlos assentiu enfaticamente. É a pura verdade, Helena. Você sabe que eu te amo. Por que eu arriscaria tudo no dia do nosso casamento? Faz sentido para você? Interessante você mencionar sentido, Carlos. Tomei um gole do café que Maria havia servido. Porque, de fato, muita coisa começou a fazer sentido nos últimos dias. Coloquei a xícara sobre a mesa de centro e me inclinei para a frente, encarando-os diretamente. Por exemplo, como você sabia que o Terreiro Sul foi replantado recentemente? Você mencionou isso enquanto observava a fazenda ao chegar. Carlos empalideceu ligeiramente. Você deve ter comentado em algum momento. Curioso, porque eu mesma só descobri isso ontem, quando Sebastião me mostrou as mudanças na propriedade. Mantive minha voz calma,
como se estivéssemos discutindo o clima. É quase como se você conhecesse a fazenda melhor do que eu, que sou a herdeira. Marina se remexeu na cadeira, subitamente interessada em suas unhas impecavelmente feitas. Carlos pigarreou, visivelmente desconfortável. Talvez eu tenha ouvido seu pai comentar sobre isso em alguma ocasião. Meu pai nunca se envolveu com os detalhes da produção de café. Ele deixava tudo nas mãos do Sebastião e da minha avó, quando ela era viva. Levantei-me e caminhei até a balaustrada da varanda, observando os campos de café que se estendiam pela propriedade. Quer saber o que mais descobri nesses dias? Que minha assinatura foi falsificada em alguns documentos solicitando a avaliação da fazenda para venda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Virei-me para encará-los novamente e vi o pânico nos olhos de ambos. Helena, isso é um absurdo. Marina se recuperou primeiro, sua voz subitamente firme. Por que alguém falsificaria sua assinatura? Essa é exatamente a pergunta que eu fiz ao cartório da cidade quando me ligaram para confirmar se eu realmente tinha interesse em vender a propriedade. Cruzei os braços, sentindo uma força interior que não sabia possuir. Estranho, não? Especialmente considerando que a fazenda seria oficialmente transferida para meu nome como presente de casamento dos nossos pais. Carlos se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Estamos aqui para nos reconciliar, para explicar que tudo foi um mal-entendido, e você nos recebe com acusações absurdas. Sente-se, Carlos. Minha voz saiu tão autoritária que ele obedeceu instantaneamente. Vamos jogar limpo agora. Eu já sei de tudo. Sei que vocês dois têm se encontrado às escondidas há meses. Não para um caso romântico, como eu inicialmente pensei, mas para algo igualmente sujo. Planejar como iriam vender esta fazenda assim que ela estivesse em meu nome. Marina começou a chorar novamente. Dessa vez, lágrimas de verdadeiro desespero. Eu estou endividada, Helena. Fiz alguns investimentos que deram errado. Peguei empréstimos. Usei cartões de crédito. Não sabia mais o que fazer. E, naturalmente, a solução era convencer seu futuro cunhado a ajudá-la a roubar a herança da própria irmã. Meu tom era de puro desdém. Carlos tentou recuperar o controle da situação. Não era bem assim. Eu apenas estava tentando ajudar sua irmã enquanto protegia você. Sabíamos que você tem apego emocional a este lugar, mas francamente, Helena, o que uma advogada corporativa de São Paulo faria com uma fazenda de café no interior de Minas? Seria um fardo para você. Soltei uma risada seca. Um fardo tão grande que você estava disposto a carregar em troca de... Quanto mesmo? 20% do valor da venda como comissão por arranjar um comprador? Foi isso que o corretor da cidade me disse quando o questionei. O rosto de Carlos se contorceu numa máscara de fúria. Pela primeira vez, vi o homem por trás da fachada charmosa que havia me conquistado anos atrás. Um oportunista que via em mim não uma parceira, mas um meio para atingir seus fins materialistas. Você sempre foi tão ingênua, Helena. Ele cuspiu as palavras. Tão ocupada sendo a filha perfeita, a profissional exemplar, que não percebeu que estava sendo usada por todos ao seu redor. Seus clientes, seus pais, e sim, por mim também. Marina pareceu genuinamente chocada com a crueldade nas palavras dele. Carlos, não era assim que combinamos lidar com isso. Cala a boca, Marina. Ele se virou para ela com violência. Sua incompetência nos colocou nessa situação. Se tivesse conseguido os documentos corretamente, sem levantar suspeitas, já teríamos o dinheiro na mão. Observei a interação com uma tranquilidade que surpreendeu a mim mesma. Era como assistir a um filme sobre outras pessoas, não sobre traições que afetavam diretamente minha vida. Acho que essa conversa acabou, anunciei, caminhando até a porta da casa. Vocês têm exatamente 10 minutos para saírem da minha propriedade antes que eu ligue para a polícia e formalize uma denúncia por tentativa de estelionato e falsificação de documentos. Carlos se levantou, ajeitando a gravata num gesto nervoso que eu conhecia bem. Você não faria isso. Pense no escândalo, no que seus clientes conservadores diriam ao saber que a respeitada advogada Helena Alvarenga teve que cancelar o próprio casamento porque foi traída pela irmã. Sorri, não um sorriso de alegria, mas de quem finalmente enxerga a verdade. Esse é o problema de gente como você, Carlos. Acha que todos compartilham dos mesmos valores distorcidos.
Eu prefiro enfrentar 1000 fofocas a permitir que você e minha irmã roubem o que é meu por direito. Marina se aproximou, o rosto marcado por lágrimas. Por favor, Helena. Eu cometi erros, mas sou sua irmã. Sangue do mesmo sangue. Sangue do mesmo sangue não impediu que você planejasse me roubar. Respondi friamente. Agora saiam. Ambos. Quando o carro desapareceu na estrada de terra que levava à cidade, senti uma mistura de alívio e tristeza. Não pela perda do noivo ou pela traição da irmã, mas pelo tempo que desperdicei vivendo uma vida que não era verdadeiramente minha. Nos dias que se seguiram, mergulhei na rotina da fazenda com uma determinação renovada. Acordava ao nascer do sol e acompanhava Sebastião nas visitas aos cafezais. Aprendi sobre diferentes variedades de café, métodos de colheita, processos de secagem. À noite, lia livros sobre administração rural e agricultura sustentável que encontrei na biblioteca da minha avó. Maria do Carmo, que me observava com carinho maternal, comentou durante o jantar de uma sexta-feira. A senhora está parecendo cada vez mais com Dona Adelina. Ela também tinha esse brilho no olhar quando falava sobre os cafezais. Uma semana depois da visita desastrosa de Carlos e Marina, recebi um telefonema inesperado. Era Luiz Henrique, um amigo de infância que havia crescido na fazenda vizinha e que agora trabalhava como especialista em cafés especiais. Helena? Sebastião me contou que você está na fazenda. Estou buscando produtores para uma cooperativa de exportação de cafés premium. Poderia passar aí amanhã para conversarmos? O reencontro com Luiz Henrique foi como redescobrir uma parte esquecida de mim mesma. Ele não era mais o menino magricela, que me ensinava a subir em árvores. Havia se tornado um homem confiante, com conhecimento profundo sobre café e uma risada que ainda carregava a espontaneidade da infância. Caminhamos pelos cafezais enquanto ele explicava sobre o mercado de cafés especiais e como as técnicas tradicionais da fazenda da minha avó, preservadas por Sebastião, eram um diferencial valioso. Sua avó recusou propostas milionárias por esta terra, sabia? Luiz comentou enquanto examinava um punhado de grãos de café. Ela dizia que o valor verdadeiro estava na terra, não no dinheiro que poderia conseguir com ela. Aquelas palavras tocaram algo profundo em mim. Eu havia passado anos acumulando bens materiais, escalando a hierarquia do escritório de advocacia, buscando o reconhecimento através de conquistas externas. E para quê? Para quase me casar com um homem que via em mim apenas um meio para enriquecer? Estou pensando em tirar uma licença do escritório, e confessei a Luiz enquanto voltávamos para a casa. Ficar aqui por mais tempo, aprender mais sobre a fazenda, sobre o café. Ele sorriu, um sorriso sincero que chegava aos olhos. Seria ótimo ter você por perto de novo, Helena. Esta terra está no seu sangue, mesmo que você tenha tentado escapar dela por anos. As semanas se transformaram em meses. Meu chefe em São Paulo, após uma conversa franca pelo telefone, concordou com minha licença de 6 meses, especialmente quando expliquei que precisava reorganizar minha vida pessoal após o casamento cancelado. No 3º mês na fazenda, organizei uma reunião familiar. Era hora de enfrentar não apenas Marina e Carlos, mas também meus pais e os padrões tóxicos que haviam moldado nossa dinâmica familiar por décadas. Escolhi fazer isso durante a tradicional festa da colheita, uma celebração que minha avó sempre organizava ao final de cada safra e que havia sido abandonada após sua morte. Convidei não apenas minha família imediata, mas também tios, primos e os funcionários mais antigos da fazenda. O terreiro de café foi decorado com bandeirolas coloridas, mesas longas foram dispostas à sombra das árvores e o aroma de comida mineira preparada no fogão a lenha preenchia o ar. Havia instrumentistas locais tocando viola caipira e as crianças corriam entre os adultos, criando um ambiente de autêntica festa rural. Minha mãe chegou primeiro, visivelmente desconfortável no ambiente que ela havia trocado pela sofisticação da capital décadas atrás. Meu pai a seguia com uma expressão dividida entre preocupação e orgulho, ao ver o que eu havia feito com a propriedade. Helena, precisamos conversar em particular. Minha mãe sussurrou assim que me abraçou formalmente. Hoje não, mãe. Hoje vamos celebrar a colheita como vovó Adelina fazia. Depois, teremos todo o tempo do mundo para conversas. Marina chegou acompanhada por uma amiga,
não por Carlos. Seu olhar era uma mistura de vergonha e desafio quando se aproximou para me cumprimentar. Não esperava ser convidada. Ela murmurou, os olhos fixos no chão. Somos família, não somos? Respondi simplesmente, sem oferecer o abraço que ela claramente esperava. A festa transcorreu animada, com música, comida farta e cachaça artesanal produzida na região. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados, pedi a atenção de todos. Era a hora da verdade. De pé sobre um pequeno palanque improvisado, com a grande figueira do terreiro como cenário, iniciei meu discurso. Quero agradecer a presença de todos nesta celebração que ressuscita uma tradição iniciada pela minha avó Adelina. Para aqueles que não sabem, nos últimos meses, redescobri minha conexão com esta terra e com o legado que minha avó construiu. Fiz uma pausa, bebendo um gole de café. Não qualquer café, mas o melhor lote da fazenda, preparado especialmente para a ocasião. Muitos de vocês devem ter ouvido histórias sobre o casamento que não aconteceu, sobre escândalos e traições. Meus olhos encontraram os de Marina, que encarava o chão. O que poucos sabem é que por trás desses eventos havia um plano, para tomar de mim esta fazenda, para vendê-la assim que eu recebesse a escritura como presente de casamento. Um murmúrio percorreu a multidão. Minha mãe empalideceu. Meu pai franziu o senho, confuso. Descobri documentos falsificados, assinaturas forjadas, negociações secretas com compradores. Mantive minha voz firme, como se estivesse num tribunal. E os responsáveis estão aqui hoje, entre nós. Marina começou a chorar silenciosamente. Minha mãe deu um passo à frente. A máscara de compostura finalmente se desfazendo. Helena, por favor, não faça isso. Pense na reputação da família. A reputação da família? Repeti com ironia. Interessante você mencionar isso, mãe, porque também descobri outros segredos familiares nos diários da vovó Adelina, como a verdadeira história de como você roubou o namorado da tia Carmen na juventude. O choque no rosto da minha mãe foi genuíno, assim como o da tia Carmen, que estava entre os convidados. Décadas de ressentimento silencioso, finalmente expostas à luz. Parece que temos um padrão na família alvarenga, não é? Irmãs traindo irmãs, segredos enterrados sob o tapete da boa reputação. Olhei diretamente para minha mãe. É esse o exemplo que você passou para Marina? É esse o legado que quer deixar? Para minha surpresa, foi meu pai quem respondeu. Sua mãe me contou a verdade sobre Carlos e Marina há semanas, Helena. Ela descobriu através dos extratos bancários de Marina. Depósitos grandes, vindos da mesma fonte regularmente. Olhei para minha mãe, genuinamente surpresa. E por que não me contou? Por que? Minha mãe hesitou, lágrimas brilhando em seus olhos. Porque pensei que talvez você já soubesse. Que talvez estivesse usando o casamento para conseguir a fazenda e depois vendê-la, como Marina me disse que você planejava fazer. A revelação me atingiu como um raio. Marina não havia apenas tentado roubar meu noivo e minha herança. Ela havia plantado mentiras para me afastar dos meus próprios pais. Eu nunca tive intenção de vender a fazenda. Minha voz falhou pela primeira vez. Esta terra é o legado da vovó Adelina. É parte de quem eu sou, mesmo quando tentei fingir que não. Marina finalmente encontrou sua voz. Eu sinto muito, Helena. Eu realmente sinto muito. Estava desesperada com as dívidas, e Carlos fez parecer tão simples. Ele disse que você nem se importava com a fazenda, que seria um favor te livrar desse fardo. Respirei fundo, antes de fazer o anúncio que mudaria tudo. A partir de hoje, esta fazenda não é apenas um pedaço de terra com cafezais. Estamos oficialmente lançando a marca Café Adelina em homenagem à minha avó. Com a ajuda de Luiz Henrique e da cooperativa, vamos produzir um dos melhores cafés especiais do Brasil. Os convidados aplaudiram, enquanto observava o olhar surpreso da minha família. Marina se aproximou timidamente. Quero ajudar, Helena. Não por obrigação ou culpa, mas porque preciso encontrar meu próprio caminho, como você encontrou o seu. Nos meses seguintes, transformei completamente minha vida. Dividi meu tempo entre a advocacia, agora focada em direito ambiental, e a administração da fazenda. O Café Adelina ganhou prêmios e reconhecimento internacional. Luiz Henrique tornou-se mais que um parceiro de negócios,
Nos apaixonamos naturalmente, sem pressa ou expectativas. 1 ano após o casamento cancelado, ele me pediu em casamento, no terreiro de café, oferecendo-me como anel uma muda rara de café. Nossa cerimônia foi simples, ao ar livre, cercada apenas por pessoas que realmente se importavam conosco. Marina encontrou redenção administrando o programa de ecoturismo da fazenda, usando seu talento para marketing de forma positiva. Minha mãe e eu reconstruímos nossa relação, agora baseada em verdade, não em aparências. Quanto a Carlos, soube que se casou com uma herdeira de terras no sul, mantendo seu padrão oportunista. Esta não é uma história sobre traição, mas sobre autenticidade. Precisei perder o que achava querer para encontrar o que realmente precisava. Entre os cafezais de Minas Gerais, descobri que minhas raízes sempre estiveram aqui, esperando pacientemente que eu voltasse para casa.